Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos mais uma prova Atualidades. E hoje vamos tratar dos efeitos do El Niño. Seguinte, temos memória fraca para muitos fatores. Esquecemos dos nomes dos nossos vereadores, que votamos, é claro, dos nossos deputados estaduais, federais. Só não esquecemos quem é o nosso governador e o nosso presidente. E esquecemos fácil com esses nomes ao qual participamos todos os anos, ou melhor, a cada 2 anos de eleição, ou de todos os pleitos de eleições. Estou fazendo aqui, é claro, uma comparação com as questões do tempo ou mesmo dos efeitos climáticos que são sazonais, que passam por repetições de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, de 30 em 30 anos, de 50 em 50 anos. O tempo e o clima têm sim essas peculiaridades. E é claro que a gente não lembra, até pela vida agitada que temos. Como vamos falar do efeito El Niño, quero lembrá-lo, por exemplo, os anos de 97 e 98 tiveram efeitos extremos que em nosso país, em alguns pontos, provocou enchentes, em outro provocou secas tremendas. E este próximo El Niño, que está programado, por exemplo, em maio, a Agência Espacial dos Estados Unidos divulgou que um de seus satélites detectou que a água do Oceano Pacífico estava 10 centímetros acima da média em termos de temperatura, ou seja, fervendo como lá em 1997, quando o El Niño trouxe danos em vários pontos do mundo, ora com enchente, ora com secas. Você deve estar se perguntando, como assim? Aumentar a temperatura ou em algum ponto aumentar até a altura do Oceano Pacífico. O globo está aqui justamente para nós usarmos isso como uma questão didática para que você possa entender melhor como que funciona o El Niño. O El Niño, esse tema pode ir para o seu concurso, veja só, em pontos ligados a questões econômicas, porque ele tem um efeito na economia. Exemplo, o Brasil, que vive da agricultura, se tiver longos períodos de chuva, justamente quando a safra precisa ser colhida, vai trazer danos. Se tiver um período de chuva pouco antes de se plantar, podemos ter, é claro, uma ótima safra. Se fizer seca, se não chover, tivermos estiagem ainda mais prolongada, como vem acontecendo em São Paulo, na região das nascentes que abastece o sistema Cantareira, 10 milhões de pessoas ficarão sem água. Ou seja, uma infinidade de efeitos este fenômeno pode trazer. Lembrando, o El Niño não é um fenômeno que nós conseguimos ter uma previsão exata quando começa, quando termina e onde vai ter efeitos. O El Niño ainda é um fenômeno que é dentro do mundo desconhecido, tá certo? Bastante desconhecido. Exemplo, temos um registro que lá no século XIX tivemos grandes enchentes, intensas enchentes por vários pontos do planeta. Para ter uma ideia, como causa do El Niño, em torno de 20 mil mortes. É algo fantástico, assustadoramente fantástico esse número. Muito bem, vamos tentar entender então mais ou menos como é que funciona a questão do El Niño. Isso aqui é básico que um aluno deve entender. Antes de eu mostrar aqui no Globo, o Reginaldo vai me ajudar lá em algumas manchetes. Veja essa daí. El Niño ameaça de El Niño paira no ar. Esta é uma manchete, né? Que vai trabalhar com algumas imagens. Marque esse ponto ali da linha do Equador.
esse outro aqui, ao qual estou passando o cursor. Vou trocar agora de manchete. Previsão de El Niño coloca em teste. O quê? Preparação de Santa Catarina, que é um lugar que tem bastante enchentes. Veja comigo agora este desenho. Note esta movimentação que você está observando aí. Veja que aqui está a altura do Equador, justamente a América Central, a entrada da América do Sul, onde que eu estou demarcando. Mentalizou isso? Reginaldo, agora volta para mim, por favor. Lembre-se, o planeta Terra gira no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário. Então, mentaliza aí na sua cabeça este sentido que a Terra gira. Automaticamente, nós temos ventos, vou me apoiar aqui para fazer ventos que vêm do norte em direção ao Equador, ventos que vêm do sul em direção ao Equador. E aqui, eles ficam circulando. Tome nota, esses são os ventos alísios. Por quê? Por causa deste giro anti-horário, força-se o vento do norte e do sul para o mesmo ponto. Automaticamente, aqui, vamos fazer uma troca aí, Reginaldo, com a imagem. Esse ponto que eu estou batendo aqui, abre lá para a imagem que está no tablet. É o mesmo ponto, ok? Você está vendo aí, é o Oceano Pacífico. Agora volta para a minha mão. Oceano Pacífico. Então, os ventos batendo neste lado por causa do giro da Terra, podem empurrar estas águas para o outro lado, como se fosse uma piscina. Se eu tivesse aqui à minha frente uma piscina e um ventilador direcionando por um tempo longo o seu vento num determinado ponto na piscina, você vai notar que ele forma uma onda. Lá no final vai ter alguns milímetros a mais do que tem aqui no início. Ora, o que tem a ver isso com aquecimento ou resfriamento do Oceano Atlântico? Pensa comigo, concurseiro, concurseira, e veja o tamanho de toda desse sistema complexo. Por exemplo, a primeira camada de água exposta ao sol, está aparecendo lá, perfeito. Essa primeira camada pode ser aquecida ela é aquecida pelos raios do sol. Ela, estando aquecida, temos uma maior evaporação para a atmosfera. Automaticamente, todo o conjunto do planeta tem um comportamento. Se acontece de empurrar essa água quente e não deixá-la espalhada por aqui, ela empurra para um canto, nós vamos ter uma água fria. Se a primeira camada de água quente for empurrada. Se tivermos uma grande quantidade de água fria, mas é claro que isso aí é uma temperatura, a nossa percepção, pequena, mas dentro do globo é muita energia, automaticamente. 1 grau a mais, temos uma quantidade maior de umidade. 1 grau a menos, a coisa se inverte. Vamos ter muito menos, um valor bem menor, de umidade espalhada pelo planeta. Aí o descompasso. Aí a dificuldade de entendermos onde ou o que vai acontecer dentro do nosso planeta. Pensando no total, não é só no Oceano Pacífico. Lembrando, acontece aqui, nesta região do Oceano Pacífico. Como é possível observarmos, vamos voltar lá na nossa imagem, deixa eu ver se foi essa aqui, ó. Acontece nessa região que você está observando aqui, da arte do jornal. Todos os jornais fizeram uma coisa parecida, principalmente aqui na linha do Pacífico, porque aqui está a América, os ventos estão do sul para o norte, do norte para o sul, e ora empurrando ou deixando de empurrar. Veja a imagem mais acima e olha para mim aqui no globo agora. É esta região, volta para a imagem lá, daí você vai marcar direitinho. Tira uma fotografia mental, veja o que está aí mais em vermelho, veja. Isso sendo aquecido ou não, as mudanças vão ser diferentes. Olha o que está escrito ali, ó. Moleque travesso. O jornalista foi bastante espirituoso aí, justamente fazendo uma alusão, né,
a El Niño, a palavra El Niño que vem do espanhol, e foi por ela se constatar próximo ao Natal, quando se descobre isso, e ficou registrado. A NASA detectou um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico, sinal de que o El Niño vem com forte força este ano. Veja as regiões do mundo que serão castigadas. Em azul, regiões com chuva. Dá para ver que nas regiões de média latitude, chuva. E os pontos com seca está no intervalo entre as baixas latitudes e as médias. E áreas com calor, que pega ali o norte do Brasil, a metade da Austrália e até a região de Tocantins e assim por diante. Vamos lá. O que eu quero que você registre então? O El Niño é um fenômeno climático de difícil constatação. Só podemos olhar para o passado, como eu citei antes, número de mortes. Já tivemos gastos econômicos gigantescos quando se tem seca, quando se tem enchentes no lugar. Santa Catarina, como vimos na matéria anteriormente, porque é possível que venha uma grande enchente, sabe-se que perde vidas. Sabe quando você perde uma safra, os preços aumentam no supermercado no outro dia? Então, devemos conhecer, sim, o El Niño. Um detalhe, existe a Laninha, que é o efeito contrário do El Niño. Enquanto o El Niño provoca aquecimento, a Laninha provoca o resfriamento. Anteriormente eu argumentei com você, ora, o El Niño vai aquecer, ora ele vai resfriar. Ora pode ter um momento de resfriamento. A previsão, então, é muito complicada. Só saberemos, concurseiro, concurseira, ao certo, depois que terminar o nosso inverno. Ainda estamos no meio, ok? Mas, certamente, este fenômeno ou esses fenômenos e problemas que são causados para nós, porque a natureza não trabalha com problema, pode se repetir e trazer sérios danos ao longo dos próximos 12 meses, ao longo do próximo ano que vem. Isso não é uma fala minha, tá? Todos os meteorologistas, todos, você vai olhar diversos jornais, cada um vai fazer a afirmação que eu estou colocando para você agora. Não é um achismo meu, os meteorologistas sabem, algum dano vai acontecer. Repito, difícil, mesmo nos Estados Unidos, que tem o melhor sistema de previsão do tempo do mundo, não consegue pensar nisso. Os Estados Unidos tem previsão do tempo de 15 em 15 minutos. Antes de sair de casa, olho para a TV, vai chover daqui a meia hora, mas eu vou até a padaria e volto em 20 minutos, não preciso levar guarda-chuva. Vai chover em 15 minutos, vou até a padaria. Levo 20, leve o guarda-chuva, pelo menos 5 minutos você vai ter de chuva no meio do caminho. É possível lá você ter esse nível de previsão e de planejamento. Imagine para um efeito global, começa hoje, mas ele pode se repetir por 9 meses ou por 2 anos. É uma coisa bastante incerta. Então, é importante que você trabalhe com essas ideias. Isso vai ajudá-lo, com certeza, a responder questões que vão inspirar aí as nossas bancas por este país, quando tratar de questões ambientais, quando tratar de economia, quando tratar de planejamento governamental para evitar os chamados desastres naturais. Encerramos aqui mais uma prova Atualidades. Rapaziada, boa prova, bons estudos, até a próxima.